Salve, salve, rapaziada! Tá começando mais um Podzão, nosso podcast de esportes aqui do portal Roma News. E no episódio desta semana vamos falar do final de semana vitorioso de Remo, Águia de Marabá, Tunaluso Brasileira e o empate broxante no Dia dos Namorados entre Paysandu e São Bernardo na Curuzu vazia. Fique por aí e acompanhe este episódio do Podzão. Fiquei em dúvida se broxante era uma palavra muito pesada. Você foi cirúrgico! Mas foi, né? Você foi cirúrgico, você foi maravilhoso! A minha vontade era de rir, mas... Eu queria rir, mas senão eu ia atrapalhar a chamada. A gente tanto né? Não, tá ótimo. Tá lindo. A minha vontade era de rir, mas é melhor ficar Não, calada. se a gente fosse rir, tinha quebrar a chamada, né? Pois é. É verdade. Se quiser botar na edição essa parte, não tem problema, viu, Fuji? Tá de boa. Rapaziada, tá começando mais esse episódio do Podzão. Hoje, terça-feira, dia 13 de junho de 2023. Queria já pedir para você deixar esse like no vídeo, se inscrever no nosso canal também no YouTube, youtube.com/romanews e curtir os outros conteúdos que a gente tem. Tem muito vídeo bacana, tem podcast, tem matéria jornalística, matéria especial de entretenimento, tudo. E vai começar o verão, hein? Vai ter muita coisa bacana no verão. E hoje, mesa cheia, como sempre, Lucas Neves, do portal Roma News. Valeu por ter vindo mais uma vez, mano. Fala, galera, tamo junto. Vamos lá, mais um podzão. O Ronaldo Santos, do RS Live Esportes, acertei mais uma vez. Acertou mais uma vez. E aí, Ronaldo, valeu por ter vindo, Obrigado, bom dia, Lucas, bom dia, Alexandre, bom dia pra todo mundo. Bora falar de esporte, que essa semana foi de muitas coisas acontecendo. E fazendo sua estreia no Podzão, Beatriz Reis, fotojornalista, e descobri hoje que também é historiadora. Bia, muito obrigado por ter vindo, por ter disponibilizado o teu tempo para aparecer aqui e participar com a gente. Obrigada pelo convite, Ale. Bom reencontrar, né, o Lucas, parceiro de faculdade. Ronaldo, vale dizer que o Ronaldo ele foi meu primeiro chefe como jornalista. Ó, Tá tá vendo? vendo? Foi meu primeiro chefe. Então, O pessoal prazer, ainda né? acha que o pessoal ainda não me leva a sério, né? Vai entender. Pô, Os fios brancos na barba não são à toa, mano. exatamente. Eu acho que metade desses fios brancos, talvez, eu possa estar errada. Mas foi da época que eu e uma parte, né, que hoje é assessora o Paysandu, deixou, né, de herança pro Ronaldo. Pode ter certeza disso. Brincadeira. É isso, rapaziada. Então, vamos começar falando sobre o que aconteceu primeiro. O clube do Remo conseguiu sua primeira vitória fora de casa nessa Série C, depois de quase um ano sem vencer fora de casa, mais de um ano sem vencer fora de casa pela Série C. Bateu a Aparecidense 2-0, um jogo que dá moral para o elenco azulino e para o restante, para essa sequência da Série C e como essa Série C é dinâmica, né? Em determinado momento da rodada, o Remo estava fora da zona de rebaixamento e acabou que, com o desenrolar de tudo, acabou voltando para a 19ª posição. Não é mais o Lanterna, não é, mas tem 8 pontos, 2 a mais que a Aparecidense, que agora assume a última posição dessa Série C. Mas Ricardo Catalá, por enquanto, invicto, né? Ainda não perdeu jogando pelo clube do Remo, mas é uma vitória que, principalmente por ser fora de casa, pode dar um pouco de ânimo e fôlego para a torcida azulina e também para o elenco, né, rapaziada? Cara, é uma vitória muito importante, né? Vale lembrar que do Z4 pro G8 é só 3 pontos atualmente. 3 pontos, então, como tu falou, esse cara muito disputado, né? Essa vitória deu fôlego. Eu acho que foi uma vitória não só importante pelo 2 gols de diferença, que o saldo eu acho que vai ser crucial lá na frente, Sim. mas o desempenho, né, do Remo. Achei que foi um desempenho seguro da equipe. Aquele golaço do Pedro Vitor deu a confiança para o time ficar mais tranquilo, né? Coisa que a gente não viu, por exemplo, contra o América de Natal, que pressionou, mas não conseguiu fazer o gol, aí dificultou tudo, né? O decorrer da partida. Bom, essa vitória, ela realmente dá uma injeção de ânimo muito grande no Remo. Mas eu queria destacar também a forma como o Remo jogou. Eu acho que foi o jogo que mais se aproximou ali na característica de jogo do Catalá, que é realmente aquela equipe com transição rápida entre os setores, não dando espaço para a resposta do adversário. Eu achei muito interessante a forma como o Remo jogou. E um jogador que eu queria dar o destaque é justamente o Pedro Vitor, que ele teve uma função importantíssima ali pelo meio campo, conseguiu segurar bastante ali a bola, teve a chance do gol, conseguiu converter, um golaço inclusive, e mais uma vez, mostra mais uma vez como que o Remo está sendo trabalhado nesse momento.
a gente sabe que o Remo tem condições de sair dessa situação. Tem elenco para isso. Agora, só precisa ajustar ali o leme para poder deixar o barco andando no caminho certo. Mas foi uma vitória muito importante. Eu creio que mostra mais uma vez que o Remo tem totais condições de reverter toda essa situação que está na Série C. Agora, tu falaste de uma coisa bem interessante, Lucas. É muito dinâmica essa tabela. É muito dinâmica. Você tá ali a 3, 4 pontos do G8, mas você tá a 1, 2 pontos da zona de rebaixamento. Por isso que é muito importante você fazer o seu dever de casa e roubar o máximo de pontos possíveis fora, para tentar brecar essa galera que tá embaixo e para não desgarrar do grupo que tá em cima. Agora, Bia, essa vitória do Remo contra a Aparecidense já tira, já iguala com uma das derrotas que o Remo teve em casa quando estava jogando com o Marcelo Cabo, né? Já recuperou pelo menos alguns pontos que a torcida azulina dava como certo se jogando dentro do Bainão, né? Inclusive, esse próprio jogo, né, contra o América, tipo, conversando com alguns amigos, inclusive eles falaram que ficou com gostinho assim, poxa, a gente poderia ter feito mais, poderia ter buscado mais. Inclusive o Remo buscou, só faltou acertar o gol, só faltou acertar a finalização. Então, tipo assim, inclusive até o próprio Catalá, né? Isso. Inclusive até o próprio Catalá, na coletiva de imprensa do último jogo, fora, ele falou que eles acertou o time e com isso eles vão buscar algo mais. Então, tipo, a gente já começa a perceber que o planejamento deles tá se encaixando, principalmente do técnico. Então, tipo, o planejamento dele tá se encaixando. E isso vai fazer... Provavelmente o Remo daqui a umas 2 ou 3 rodadas, eu acredito que vai sair, né, da zona. E, quem sabe, buscar uma vaga No G8. no G8. Agora o Remo tem um próximo confronto, é o Pouso Alegre, né? Fora de casa mais uma vez, jogando em Minas, o Pouso Alegre que ontem venceu o Figueirense por 2-1, né? Com um lance polêmico! Eu adoro falar isso, né? Todo jogo tem, né? Qual jogo da Série C não tem um lance polêmico? Exato. Gol do Pouso Alegre, a bola já tinha saído. A bola já tinha saído. Ô, meu pai. E com o Raí Lopes tomando um drible mais ou menos parecido com aquele que o Messi deu no Boateng, que Nossa o Boateng cai... senhora, vou até tomar um café. O Boateng cai de maduro. O Raí Lopes, ex-clube do Remo. Mas é mais um jogo fora de casa, mais um jogo onde o Remo vai precisar mostrar que o Catalá tá botando o time nos trilhos. E eu acho que voltar de lá com um empatezinho não é nada mal, né? Inclusive, vai ser muito bom pro Remo, né? Ele precisa, pelo menos, de um ponto. Então, ele vai buscar. E tipo, vale dizer que aonde Remo e Paysandu vão, eles vão ter a torcida, vão ter o apoio. Acho que o Catalá conseguiu buscar, trazer de volta esse apoio da torcida. Ter esse jogador a mais, vamos dizer assim, esse incentivo a mais. Com certeza. E quem sabe, né? É. Talvez uma vitória pra sair do Cara, Z4, Eu então... concordo, né? Esse lance da torcida, mas às vezes eu acho que os jogadores daqui sentem até demais, né? Os jogadores não estão acostumados com o tamanho da torcida, não sei. Eu vi até gente depois da vitória contra a Aparecidense falando assim, não, fecha as portas do Bainão, deixa jogar sem torcida, que aí o time jogando longe, fora de casa, a torcida da Aparecidense quase não existe, né? E tinha uma galerinha ali do Remo fazendo uma festa e tal, mas contra o Pouso Alegre, a equipe mineira vem embalada, né? Depois de vencer o Figueirense, que é um dos favoritos para subir também, né? E a diferença do Pouso Alegre pro Remo são de 3 pontos, ou seja, uma vitória. Uma vitória pro Remo já deixa ali na cola do Pouso Alegre, consequentemente já deixa na cola do G8. Obviamente que vai ser um jogo muito difícil, Eu porque você acredito jogar lá também. dentro não é fácil. Vai ser mais difícil contra a Aparecidense. Vai. Com certeza vai. Então, vir com empate de lá seria bom. Agora, se puder vir com a vitória, é ótimo. Vai ser de muito bom proveito esses 3 pontos Não é pro ótimo Remo. não, viu? É excelente. Exato. Excelente. Porque, né, vamos dizer assim, são 3 pontos, mas são 3 pontos assim que tu olha assim, é nada, pode ser nada, mas, né? Cara, se olhar a tabela, Aí tu olha pra tabela e tu vai pensar, é não, muito, realmente, cara. não é tão muito. assim. Só bate uma ansiedade, né? Olhar pra essa tabela e ver o Paysandu e o Remo, cara. No Z4. Os dois abraçados, né? Abraçadinhos, Cara, é Então- lamentável, né? Essa situação. A gente É. tem que estar pelo menos na Série B e ver
o descaso aí da diretoria dos clubes nessa temporada. Exatamente. Falando em planejamento, que o Lucas falou, o Remo anunciou que o Galdesani, né, teve que passar por uma cirurgia, uma artroscopia, se eu não estou enganado, no joelho. Isso. Então deve ficar fora mais algumas semanas. O Remo não divulgou qual a lesão e nem o período de recuperação. Mas acredito que aí pelo menos um tempinho o Galdesani ainda deve ficar de fora. O Remo que deve anunciar mais reforços, né, ainda essa semana. O Catalá até brincou dizendo que só levava tanto não na época de matinê. Mas está complicado o mercado para o Remo, que já anunciou o atacante, né? E agora está em busca ainda de reforços para essa reta sequência, né, da Série C de 2023. Essas 2 derrotas em casa do Remo, né, prejudicou demais a equipe. Porque vamos supor, se o Remo perde pro Pouso Alegre. Não é de todo ruim, né? O Catalá seria a primeira derrota. O problema foram os pontos perdidos no Baenão. Em casa, né? Esse foi o problema. Exatamente. Agora vamos falar do que rolou ontem lá na Vazia Curuzu. O Paysandu jogou sem público por causa de uma punição do STJD daquele jogo ainda contra o Figueirense no quadrangular do ano passado. E uma coisa me chamou a atenção ontem, até conversando com o Fernando Torres, que foi quem fez as fotos do jogo para cá, pro Portal Roma News. A torcida que causou a punição pro Paysandu foi a única que levou bandeira ontem pro estádio. Por que será, meu querido amigo Alexandre Alencar? Por que será? Não né? vamos entrar em detalhes, tá? Exato. E aí o Paysandu ontem faz um primeiro tempo que, na minha opinião, corretíssimo do Paysandu. Fez o gol, o Edilson comendo a bola enquanto esteve em campo, o destaque do Paysandu. E aí, na minha opinião, no segundo tempo, o time do Paysandu não volta pro campo, né? Eu não sei o que aconteceu nos vestiários, se o Márcio Zanardi conseguiu engolir o Marquinhos Santos taticamente, e o Paysandu tomou um gol numa falha defensiva. O Bruno Santos estava sozinho para finalizar, e em determinado momento o Rafael Vaz, zagueiro do São Bernardo, estava na meia esquerda jogando praticamente com o meio campo. E o Juninho, que entrou no Paysandu, estava marcando o lateral esquerdo do São Bernardo na linha defensiva. Eu achei muito pouco para o Paysandu jogando dentro de casa, mesmo que sem o apoio da torcida, mas uma postura muito apática no segundo tempo, principalmente, lembrando mais ou menos o que foi aquele jogo fora de casa contra o Operário, que foi bastante criticado, onde o Paysandu deu somente um chute ao gol. Ontem, o primeiro chute do Paysandu no segundo tempo foi com 38 minutos. É muito pouco, né? Mas vale lembrar que é o líder do campeonato também, né? O São Bernardo não é bobo. E o gol, eu queria ressaltar a redenção do Paulão, né? Que foi crucial naquele empate anterior na Curuzu. Contra o São José, né? Cara, o Paulão, eu acho que ele é um zagueiro muito seguro. O Paysandu pode confiar no Paulão, né? Apesar da idade dele não ter aquele pique. Foi muito importante aquela cabeçada. Ele subiu pro terceiro andar, cara. Infelizmente, como tu falou, não sei o que aconteceu no vestiário. A gente vai falar aqui sobre a coletiva do Marquinhos Santos. Parece que o time ficou muito perdido, né? O treinador acabou de chegar. Ele, retrancou todo o time. Acho que aquele vídeo icônico da internet, todos os jogadores do time lá na linha do gol, tentando... Era o Paysandu ontem, porque o Paysandu tava todo pra trás, não atacava, e quando atacava, era... Sei lá, errava, chutava do jeito que dava, mas, tava muito retranqueiro ontem, e acho que, talvez, né, por conta da falta da torcida, poderia ter ido um pouquinho mais à frente. Podia ter, né, tentado avançar. Eles estavam com medo de alguma reclamação que não fosse existir da torcida, já que não tinha ninguém. Fez muita falta. Fez falta. Ih, chefe, Curuzu vazia, nem parece a Curuzu. Fica outro clima. É algo muito estranho. Não combina. O próprio Giovani, no pós-jogo, falou, né, na entrevista que eu gravei com ele, e disse, cara, a torcida faz muita falta aqui. Faz muita falta aqui. Porque não tem... O time adversário não sente a pressão, não sente ali aquele temor de pegar o gol. Não sente. Joga de maneira leve. Né? E eu queria falar 2 pontos aqui. Primeiro, sobre o Paulão, que realmente tem se mostrado um verdadeiro capitão, um verdadeiro líder ali na equipe. Fez o gol, estava orientando, estava correndo, estava marcando forte, chegava em cima da arbitragem quando precisava chegar para cobrar, para ser justo ali, porque em alguns lances, inclusive, o árbitro deixou ali, não que o árbitro tenha sido ruim,
E foi até bom, mas deixou a desejar em alguns certos lances, por exemplo, Isso é numa uma coisa jogada que de... o torcedor cobra muito, né? O torcedor paraense cobra Exatamente. muito essa Teve uma garra. jogada que o Paysandu ia engatar o contra-ataque, era pro árbitro ter dado a vantagem, e ele matou o contra-ataque. E aí o Paulão ficou... Com razão, né? Com razão, ficou com muita raiva, chegou, cobrou o árbitro, e o árbitro acho que até entendeu na hora. Agora, o outro ponto que eu queria falar, rapidamente, é realmente sobre esse comportamento que o time tem dentro de campo. Primeiro tempo ontem do Paysandu foi impecável. Amassou o São Bernardo. Jogou muito bem. Claro que teve algumas chances ali do São Bernardo, normal do jogo, mas no geral jogou super bem. Jogou de uma maneira muito consistente. Fez o gol merecidamente, saiu pro intervalo com a vitória parcial merecidamente também. Aí no segundo tempo parece que vem um estalo, alguma coisa do tipo. Peraí que não saiu direito. Agora saiu. veio um estalo, alguma coisa assim do tipo que o time não consegue jogar. Tanto que só veio a chance com o Dalberto aos 38 do segundo tempo. Não dá pra entender. De verdade, não dá pra entender. Eu acho que quando saiu a escalação do Paysandu ontem, via a linha de 3 zagueiros e tal, acho que até a torcida ficou meio assim, poxa, 3 zagueiros jogando em casa. Ele tentou espelhar o time do São Bernardo, né? Aí aquilo que o Lucas disse, pô, é o líder da competição. Mas o São Bernardo não fez nada no primeiro tempo. Nada. O Gabriel Bernard não fez uma defesa difícil no primeiro tempo. Então, assim, o Paysandu, se tivesse... Tudo bem que perdeu o Edilson, que era a principal válvula de escape ali pelo lado direito, mas se o Paysandu tivesse um pouquinho mais de ímpeto, eu acho, no primeiro tempo inteiro e no comecinho do segundo tempo, dava pra ter feito 2-0 e matava o jogo praticamente, né? Matava todo o duelo. E logo depois do gol de empate do São Bernardo, ainda teve mais uma chance que o Bernou quase vira o jogo, né? Que o Gabriel Bernard fez um salvou. milagre. Fez um milagre, exatamente. Inclusive, ele vem salvando o Paysandu. Demais. Né? Ele tem feito vários milagres salvando o Paysandu, porque, né, tipo, a zaga ali não tem muito ajudado. Então, ele tem que salvado. E o gol do São Bernardo saiu de um erro de saída de bola. O Filemon, não foi? O Filemon, rapaz, a torcida ficou na bronca. Ainda tá na bronca com ele, Não, né? Até porque não é a primeira vez, então... Exatamente. Quando é recorrente assim, complica realmente muito. Vamos falar sobre a coletiva do Marquinhos Santos, que foi muito problemática ontem. Não a coletiva, mas a forma com que ele fala, né? Vou falar de novo. Polêmica. A vinheta, tem que ter uma vinheta do Ronaldo. Primeiro, com aquela entrevista dele há umas semanas, falando que o Paysandu ainda ia sofrer em junho. Em julho poderia botar o time nos trilhos, mas em agosto o time estaria excelente. Ele falou ontem que está fazendo uma pré-temporada dentro da própria Série C. Alguns jogadores com problemas físicos, como foi o caso do Edilson. Ele falou que ele não botou o Bruno Alves porque ele está com risco de lesão também. Mas ele expôs que 19 dispensas da diretoria bicolor, para ele, ele não considera nem dispensa de time, é dispensa de um elenco praticamente. São quase 20 jogadores, expondo que realmente há um desencontro de ideias entre o que ele pensa e o que a diretoria bicolor pensa. E aí expôs esse racha entre comissão técnica e diretoria. O Marquinhos Santos tem 11 jogos pelo Paysandu, são 5 derrotas, 2 vitórias, uma delas contra o Cametá, pela decisão do 3º lugar do Campeonato Paraense, e 4 empates. A torcida já está por aqui de saco cheio com a diretoria e também com o Marquinhos Santos. A batata tá assando pro Marquinhos Santos? Rapaz, eu acho que ele tá... Assim, eu acho que ele tá de laranja nessa história. Sendo bem honesto com vocês. Não dá pra ser hipócrita numa situação dessas. Assim, eu penso que o Paysandu rasgou todo o planejamento que foi feito no início da temporada. Rasgou. Aquele planejamento que teve de pré-temporada e tudo mais, aquilo ali acabou. Não tem mais. Agora a gente tem um outro planejamento que tá ali vendo e... O pior de tudo, em conversa que eu tive com alguns torcedores no Twitter, é você perceber que não há nenhuma perspectiva de melhora. Você não consegue sentir que o time está evoluindo. Ok, teve um primeiro tempo bom ontem, isso daí a gente enaltece, mas não tem uma sequência de evolução. Você melhora um pouco ali, depois volta tudo de novo para o que estava antes. E aí o Marquinhos Santos, numa coisa que ele falou na coletiva ontem, que faz total sentido, que quando você dispensa 19 atletas, você não está dispensando
pontualmente ali, não. Você tá dispensando um elenco. É quase metade de um elenco, do elenco do Paysandu que foi embora. Imagina outras peças que estão chegando. Claro que não vai ser na mesma quantidade, deve ser numa quantidade menor. Mas, cara, é muito difícil pro treinador trabalhar assim. É muito difícil. Aqui não tô querendo defender o Marquinhos Santos, não. Aqui é uma opinião minha. Mas é muito complicado para qualquer técnico no mundo trabalhar desse jeito. Até porque foram mais de 50 atletas nessa temporada no Paysandu. E talvez, assim, a diretoria, isso é uma opinião, tá? Pelo amor de Deus, gente. Talvez a diretoria queira achar alguém pra culpar, pra tirar a culpa dela. E talvez queiram jogar pro Marquinhos Santos. Então, tipo, ele chegou, vamos dizer assim, ele é recém-chegado, ele não montou a equipe, ele não montou a pré-temporada, ele não pegou desde o início. Então, tipo, ele tá tentando, vamos dizer assim, organizar a casa. Que, como ainda há pouco falei, mais de 50 jogadores numa temporada. Então, algo de errado não está certo. Mas bem por aí. muito preocupante, né? Se foi isso mesmo, se a diretoria ter optado por essa escolha, porque assim, o Marquinhos Santos, ele teve uma passagem ruim pelo Paysandu, mas ele vinha de trabalhos bons depois, né? Ceará, né? Juventude, né? Pois América Mineiro. América Mineiro. Cara, e assim, a gente tá em junho, né? Meio de junho. Não é loucura dizer que o Paysandu teve o quê? Uns 3 times diferentes ao longo da temporada. Olha aquela final da Copa Verde. Cara, lamentável, né? O elenco. Jogar sem lateral. Cara, aí o na Série D é Paysandu outro só time. tem o Edilson, né, como lateral direito, que se machucou ontem. E aí o João Vieira estava suspenso. O Eltinho teve que fazer a lateral direita. Eu fazendo uma comparação, ontem eu estava ouvindo uma entrevista do CEO do São Bernardo, que é uma SAF, né? Uma empresa comprou o São Bernardo e o cara é o dono do time. Eles contrataram 6 atletas para 2023. 6 só. O resto é remanescente de 2022 e 2021 também. Então, são 6 jogadores contra 50 que o Paysandu contratou, que chegou a ter no elenco, né? Por chegou que a ter... aqui, Alexandre, o pessoal não consegue fazer isso? Rapaz... Por que será, cara? Eu sempre me perguntei, por que, tipo, Remo e Paysandu, isso não é uma exclusividade só de A ou B? Exatamente. É Remo e Paysandu. Por que Remo e Paysandu não consegue manter a base do time do ano anterior? Do ano anterior. Então, tipo, como não conseguem manter uma base boa? Até porque já tivemos bases excelentes em Remo e Paysandu. Por que não consegue se manter? Eu acho que isso implica até, inclusive, na falta de ídolos recentes das torcidas, Com né? certeza, tu quebra a identificação com a torcida. Com um time montado a cada temporada, às vezes a cada semestre, né? Porque se faz um time para o Campeonato Paraense, depois, como foi o caso do Paysandu, desmontou praticamente, está criando um novo elenco, tu tem a ausência de ídolos do time. A garotada não vai lembrar quem que jogou 6 meses no seu time. Por exemplo, quem são os grandes jogadores do Paysandu? Genilson era um deles, foi dispensado ontem, segunda-feira antes do jogo. Na minha opinião, injustamente. Também Inclusive, acho que injustamente. Depois da saída dele, eu fui ler alguns comentários do próprio Genilson. Ele não sabia. Ele foi tava pego de surpresa, então, tipo assim, aí se esbarra de novo. E o planejamento? Cadê? Então a gente vê assim, no Remo, o Vinícius, beleza, é o ídolo porque tá há 7 anos no Remo. Não lembro o último jogador que ficou 7 anos em Remo Paysandu. Né? É verdade. Tirando o Vinícius. E aí, quem que fica o cara marcado do Paysandu agora? João Vieira? De repente. O Mário Sérgio, que tá fazendo uma excelente temporada. Vinícius Leite. Vinícius Leite, que voltou, mas ainda não desencantou. Longe daquele Vinícius Leite que apareceu pelo Paysandu em 2019, né? Bem longe. Acho até que ele devia ter tido mais oportunidades, né? Ontem eu não vi muita coisa nele, não. Apesar de que ele foi muito auxiliado pelo Nenê Bonilha, que fez uma boa partida no primeiro tempo. Robinho jogou bem. Arthur fazendo, acho que a primeira boa partida dele pelo Paysandu. Mas aí com a saída do Edilson, ele ficou meio isolado quebrou ali, o time, né? Quebrou completamente o time, né? Mas enfim, Marquinhos Santos com problemas, né? Na tabela, pra gente falar mais uma vez da dinâmica dessa Série C. O Paysandu tava vencendo, tava indo pro 11º lugar. Tava bem longe da zona de rebaixamento, tava encostando ali no oitavo do G8, tava bem perto. E aí, com um golzinho do São Bernardo, tudo desmoronou
E aquilo que a gente falou, Remo e Paysandu abraçados. O Paysandu é o 18º com 9 pontos, o Remo é o 19º com 8 pontos. Eu acho que tá claro que, pelo menos como a Bia falou, nas próximas 5 rodadas a luta de Remo e Paysandu é contra o rebaixamento, né? Dependendo desses próximos jogos, dá pra gente ter um parâmetro se vai ter um gás pra chegar lá no G8 no final da fase de classificação, né? Ou pelo menos se manter. Tipo, eu vejo diversos torcedores falando assim, ai, porque mais um ano, não sei o quê. Gente, pelo menos vocês não vão ser rebaixados. Vocês já pensaram como é que vai ser Remo e Paysandu? Paysandu, por conta, tá bem mais lascado, com dívidas trabalhistas. Provavelmente deve vir mais, porque com essa dispensa de 19 atletas. Fez acordo? Tá, mas e aí? Foi acordo de boca ou vocês assinaram? Né? O problema é quando assina e não cumpre. Não paga. Ainda tem Esse que é o isso. problema. Então, tipo assim, vocês já pensaram, principalmente Paysandu, nessa situação toda, ir pra uma série D? Tipo, Desastre. Vai ser um desastre. E esses caras são equipes que já conhecem a Série C muito bem, né? A gente fala do planejamento do São Bernardo. É uma equipe que veio da Série D, contratou 6 jogadores. E olha o que o Paysandu e o Remo vem fazendo, cara. Times que já conhecem de cabo a rabo essa competição. Remo e Paysandu eram pra estar disputando o primeiro e segundo lugar o tempo todo. Com Mas não acontece, não é o que acontece. Ontem, depois do. Eu faço sempre esse exercício. Quando acaba o jogo, eu vou no feed dos clubes, naquela postagem do resultado final da partida, né? E entrei lá no perfil do Paysandu, fui ver os comentários, já tinha gente falando assim, olha, Série D, rapaziada, acabou, não tem mais nada e tal. A torcida do Paysandu tá muito descrente, né, do que o time pode fazer, porque foram raras as boas atuações do Paysandu nessa temporada. Acho que o repá da Copa Verde dá volta e o repá do Parazão e só, né? Alexandre, eu acho que já tá na hora da diretoria dar cara a tapa. Porque se esconder atrás de técnico, de jogador, assim, é muito complicado. Isso daí diz respeito a dar um pouco mais de credibilidade para quem tá ali administrando o clube. De mostrar, poxa, nós erramos, mas estamos tentando consertar. Estamos tentando ajustar os pontos. É reconhecer, em primeiro lugar, que teve o erro e mostrar assim, olha, tá aqui, a gente tá trabalhando para consertar, para resolver todo esse problema. Porque enquanto não mostrar, enquanto não vir à frente e falar e conversar com o torcedor, que querendo ou não, a gente tem que... É aquela história, né, de consumidor, vamos dizer assim. O torcedor é o consumidor ali que consome o clube. Não seja pela forma de material, né, de camisas e outros acessórios ou não, mas dar uma explicação pro torcedor, porque o torcedor bicolor exclusivamente já tá muito cansado, cara. Já tá muito cansado de tantos insucessos. Ainda mais depois de excelentes campanhas na fase de classificação, aí chega no quadrangular, acho que foi o terceiro ano seguido que o Paysandu foi lanterna do quadrangular e não consegue disputar o acesso, né? Exatamente. Na fase principal do campeonato, para quem quer subir. Desde que caiu, né? O Paysandu nunca ficou fora da fase, seja Do Sempre quadrangular, chegou. sempre Sempre chegou. chegou. ou quadrangular, e agora... E esse ano, pelo visto, vai ser o primeiro, então... E, Ó, se, a não, gente- se não se despertar, vai cair. A gente então- espera queimar a língua, né? Sim, sempre. Logicamente. Antes que falem que a gente tá secando, torcendo contra, porque tem gente que adora falar isso, né? Mas a gente quer queimar a língua. Mas a verdade é que o Remo e Paysandu precisam pensar e se manter na C. Se vier classificação, é lucro. Beleza. É isso. Exatamente. Falando da próxima rodada, a 9ª desse Campeonato Brasileiro, o Remo enfrenta no sábado o Pouso Alegre, lá fora no Manduzão, em Minas Gerais, e o Paysandu recebe no domingo o Floresta na Curuzu, mais uma vez de portões fechados. A diretoria está tentando reverter, está tentando levar aquele público só de mulheres e crianças até 12 anos de idade, né? Inclusive, a Defensoria Pública do Estado Parece que entrou, né, com esse parada. Entrou junto com o Paysandu nisso. É exemplo do que aconteceu já no Campeonato Paranaense, onde o Atlético e o Curitiba levaram também público somente mulheres e Na crianças. Série B também, né? Esporte, Ceará... isso. É só uma observação, mas será que, assim, a torcida só de mulheres e crianças vai ter aquele episódio da torcida do esporte?
né? Que que mulheres... teve brigas Teve briga entre mulheres. Acho que e não, tudo porque mais. ali era. A gente entra em questão de torcidas organizadas, É. enfim. Acho que nesse jogo não, vai ser mais tranquilo. Porque a torcida do ABC tava em peso lá também. É. Também tinha torcida rival, mas aí, tipo, será que as mulheres também não vão protestar, não vão É. reclamar? Ah, isso xingar? aí, isso daí vai sem lá. dúvida. Sem dúvida. Agora, vocês acham que portões fechados não seria realmente melhor esportivamente pro Paysandu? Financeiramente, sem dúvida que levar só mulher e criança, beleza, entre uma grana pelo menos encaixa. Ou deveria, porque o Paysandu já teve prejuízo jogando na Curuzu. Já teve que pagar para jogar no seu próprio estádio. Mas será que de repente de portões fechados, sem pressão alguma, vindo das arquibancadas, não seria melhor até? Acho Ah, que sim. eu Tipo, também acho. Ontem o primeiro tempo, né, foi tranquilo. Então, tipo, sem pressão, sem ouvir xingamento, sem nada. Então, acho que foi tranquilo. Talvez pudesse ser mantido, né, nesse próximo jogo, quem sabe? Exatamente. Só pra gente não deixar de registrar, é ótimo, de registrar aqui as vitórias de Tuna Luso Brasileira e Águia de Marabá, né? A Tuna venceu o Princesa do Solimões 1-0 lá no Souza e o Águia venceu o Trem no Zerão. Lá no meio do mundo, né? Também 1-0. O Águia é o segundo colocado do grupo 1 com 14 pontos. A Tuna é a terceira com 12. O primeiro é o Nacional Nassa com 16. Excelentes campanhas de Tuna Luso Brasileira e Águia de Marabá na quarta divisão. Ambos os né? camisas 9 dos seus times marcando os gols, né? O Luan Parede pelo Águia e o Paulo Rangel pela Tuna. Artilheiros, né? Paulo Então, Rangel que não manda a para língua de fazer quem não gol. queria ele na Tuna, hein? Ah. Exatamente. Quem sabe ano que vem a gente possa ter Águia e Tuna na Série D? Vocês já pensaram nisso? Pois é, eu acho que eu tava até conversando com um pessoal aqui da rádio, eu acho que pelo chaveamento só sobe um dos dois. Eu também acho. Ou Águia É. ou Tuna. Em um Eu acho que momento não. eles podem se encontrar. Eles se Podem se encontram, cruzar. tipo, É, numas então. quartas, numas Se for pra oitavas. isso acontecer, que seja no de acesso. É, Que aí já tá sobe garantido. um, Mas pelo eu menos. acho que não, porque quando cruza o acesso, tu já pega os outros grupos das outras regiões. Sim, é. Isso. Então eu acho que subir os dois, a gente pode estar enganado aqui, porque eu não sei de fato. Mas vai depender da colocação. Depende muito da colocação, são os primeiros 4 que classificam. Mas pelo né? menos um. Vocês já pensaram nisso? Não, E isso é Remo e muito Paysandu, tipo, caindo? Já É. pensaram Repar No- na Série D. no multiverso que pode ser tudo isso? Então, tipo, É. já pensaram nisso? Verdade. Complicadíssimo. Ai, Jesus amado. Eu não sei nem o que falar. Na moral, não sei nem o que falar, velho. Sério. Mas fica aí, né? Deixa pro torcedor de Remo, Paysandu, Águia, Tuna pensarem. Já pensaram nesse Fazer uma multiverso da reflexão, né? loucura assim que pode acontecer? Vai ser aquele meme agora do. É o Patolino, que fica andando pra lá e pra cá, assim, Pensando, com o olho né? vermelho, não conseguindo. Vai ser isso. Vai ser mais ou menos isso. E destacando também que as meninas do Clube do Remo chegaram na final do Brasileirão A3. Vão disputar o título contra o Misto nesse próximo final de semana. O primeiro jogo é no Bainão, se eu não estou enganado. Isso. Na outra semana joga fora de casa disputando o título da terceirona do Brasileirão Feminino. O Remo que já conquistou esse acesso para a Série B do ano que vem. E agora vai tentar um título, o último, se eu não me engano, foi há 16 anos atrás com o Pinheirense. Futebol feminino vencendo a terceira divisão. Falei besteira? Foi em Foi 2016. 2016. Foi isso. Pinheirense e Portuguesa na Inclusive, Curuzu. Isso, dentro da Curuzu. Isso. E tinha torcida. Gente, vamos lá, vamos ajudar as meninas. Pois é. Eu vi os É, vídeos, vamos eu vi os ajudar. vídeos do Ronaldo, do jogo das meninas que venceram por 3-0 agora, nesse último final de semana. Pouca gente no Baianão, cara. Dava pra ter levado. Dava pra ter enchido aquela arquibancada do lado Dava, da dava. Mas 25. pera isso lá, dava. vamos lá. Eu acompanho as meninas já há um tempo. Pela amizade também que eu construí com elas. No último sábado tinha muita gente. Porque geralmente são gatos pingados, tipo, uma pessoa ali, outra ali. Gente, não chega nem a 100 pessoas. 100 pessoas já é muito. que Não coisa. chega nem a 50 pessoas. Então, no jogo do último sábado tava lotado. Perto do público que ia antes, né? Perto Entendi. do que sempre vai, tava lotado. Então, gente, torcedor do Remo, vão. Se você não torce pro Remo, vá prestigiar as meninas, porque é um apoio, é um incentivo. E elas precisam disso, principalmente agora. Tipo, conquistaram acesso pra Série A2. É o único time do Pará na Série A2 nacional, porque a SMAC foi rebaixada. Então, né? tipo, gente, vamos incentivar, vamos torcer. Elas precisam, elas realmente precisam. E elas gostam. E elas abraçam. Tipo,
Se você chegar, ai, daí, parabéns, tal, ela vai chegar, vai te abraçar, vai bater uma foto. Percebi isso. Porque elas gostam e elas precisam desse apoio. O que eu lamento muito é que a torcida, tanto de Remo quanto de Paysandu, quando se trata de futebol feminino, foca nessa modalidade quando os times profissionais masculinos estão de férias, né? Tipo, a final do Parazão ano passado no Baenão entre Remo e Paysandu, tava lotado, pô. Tava lotada a arquibancada da 25. Mas vamos lá, dia 20 de dezembro. Foi no. Assim, ó, assim com o Natal, ó. Ai! Não, mas aí eu vou entrar no mérito aqui, talvez a gente vá cutucar na ferida do outro lado do Almirante. O jogo de ida da final do Parazão foi numa segunda-feira, 9 da manhã. Sacanagem isso. Na Curuzu, tá? 9 da manhã de uma segunda-feira. E ainda tem essas questões, né, de horários ingratos, né, e muitas vezes. Que coisa, 9 né? da manhã numa segunda-feira não tem a mínima condição. Senhores, estamos conversados, então o Fuji já me deu um esporro aqui no WhatsApp. Ele que é o responsável técnico por esta gravação, Vitor Fujihira, o Fuji, é o tiktoker do Roma News. Beleza? Luquita, valeu, mano, mais uma vez. Ronaldo, como é que a galera faz pra acompanhar o teu canal, que agora tá no Instagram também, né? youtube.com/rslivesport, também no Instagram, @rslivesport, segue lá, dê uma moral pro seu amigo. Muito obrigado. Bia, valeu por ter vindo. E como é que a galera faz pra acompanhar as tuas fotos, tu que tá lá na beira do gramado, trabalhando em todos os jogos? Beatriz Reis Fotografia, tem fotos do masculino, do feminino, ginástica artística, então pode acompanhar lá, pode curtir, que tenho certeza que vocês vão gostar. Valeu, rapaziada, é isso. Se inscreve aqui no canal, deslize esse like aí pra gente, maroto, não te custa nada e pra gente vai dar uma força muito grande, tá bom? A gente volta na semana que vem falando mais do esporte paraense no Campeonato Brasileiro, tanto da Série C quanto da Série D. Esperamos que com resultados positivos, dessa vez, para todos os clubes que disputam o Brasileirão. Um grande abraço e até semana que vem. Valeu!